Oi, gente, boa noite, paz. Eu quero compartilhar com vocês uma palavra que durante o dia de hoje ela mexeu com o meu coração. Eu creio que o Espírito Santo de Deus foi enchendo meu coração de algo muito especial. Eu não posso ficar com isso. Tenho que partilhar com vocês no nome de Jesus. A palavra de Deus, mais precisamente, o apóstolo São Paulo, escrevendo aos Romanos no capítulo 1, no versículo, Romanos capítulo 1, versículo 16, ele diz assim: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo. Quando Paulo diz que não se envergonhava do Evangelho de Cristo, é porque o Evangelho, Cristo, morreu numa cruz, foi crucificado. E a morte de cruz era uma morte vergonhosa. Por isso que Cristo foi morto em uma cruz, para envergonhá-lo ainda mais. E agora Paulo, conhecendo o seu passado, conhecendo quem ele era, conhecendo quem era Jesus, o que Jesus fez por ele na vida dele, ele agora fala: eu não me envergonho do Evangelho de Cristo. E Paulo, ele deixa isso claro nas suas ações. Não apenas porque foi o maior missionário de todos os tempos da igreja primitiva, mas Paulo, as suas atitudes mostram que realmente ele, Paulo, ele não tinha vergonha do Evangelho de Cristo. Ele acreditava, ele tinha uma fé que tudo que ele tinha recebido era verídico, era real, era o Evangelho genuíno. Então Paulo, ele chegava a discutir nas sinagogas. Ele ia para as sinagogas. Isso está escrito no livro de Atos, no capítulo 19, nos versículos 8 e 10. Olha só o que diz. Atos, deixa eu abrir aqui minha Bíblia. Atos 19, é isso. Versículos 8 e 10, diz assim: e entrando na sinagoga, falou ousadamente por espaço de 3 meses, disputando e persuadindo-os, ou seja, convencendo-os acerca do reino de Deus. Mas, como alguns deles se endurecessem e não obedecessem, falando mal do caminho, ou seja, falando mal de Jesus perante a multidão, retirou-se deles e separou os discípulos, disputando todos os dias na escola de um certo tirano. E durou isto por espaço de 2 anos, de tal maneira que todos os que habitavam na Ásia ouviram a palavra do Senhor Jesus, assim judeus como gregos. Olha só, existe um ditado popular que diz assim: religião não se discute, política não se discute, e tem outra coisa que fala, parece, time de futebol, eu acho. Mas enfim, vamos lá. Nem time de futebol se discute, você torce pelo que você quer, que você gosta, religião você escolhe a sua, e político também você escolhe o seu. Tá certo. Quando nós vamos, às vezes, discutir religião, muitas pessoas falam: religião não se discute. Cada um tem a sua, cada um tem uma fé, cada um tem uma crença. Deus também está no meu coração, Deus está em todos os lugares. Então, religião não se discute. Então, dentre esses 3, religião verdadeiramente é o que ninguém discute. Só que a Bíblia mostra de forma diferente. Os discípulos disputavam, eles discutiam a respeito do reino de Deus, principalmente com os religiosos. Eles encaravam
para mostrar realmente quem era Jesus Cristo. Tá. As pessoas, elas discutem futebol, elas veneram muitas vezes o time, elas brigam, elas conseguem até criar inimizades por conta de um gosto de futebol, o meu que é bom, esse meu que é o tal, esse que é o campeão, esse é o melhor dos melhores, esse aqui é o manto sagrado, não o manto sagrado é esse aqui, e por aí vai. Tá certo. Política, a mesma coisa. As pessoas discutem política e políticos de forma que muitas vezes defendem mais do que a própria família. Impressionante isso, impressionante. Defendem políticos e partidos muito mais do que a própria família. Eu não consigo entender isso. Mas, enfim, discutem. E o Evangelho? E o Evangelho? Nós, como cristãos, discutimos o Evangelho? Discutir no sentido de estamos pregando o Evangelho? Estamos falando que só Jesus Cristo tem o poder para sarar essa nação? Ou estamos achando que político A, político B, ou estamos achando que partido da direita ou da esquerda que vai resolver a situação? Porque tem gente que briga pelo partido da direita, o outro da esquerda, e não olha o maior de todos os partidos, aquele que está no alto, nem da direita nem da esquerda, ou da direita e da esquerda, da frente, de trás e principalmente do alto. Será que nós estamos, como cristãos, como servos de Deus, discutindo isso? Mostrando para as pessoas que estão aflitas, estão desenvolvendo traços depressivos, traços de ansiedade, pessoas que estão... Tem gente já até tirando a própria vida. E nós, como cristãos, é a hora da gente falar de Jesus. É a hora mesmo que a gente, de máscara, coloque Jesus salva, Jesus é a solução, Jesus cura. É a hora da gente defender o Evangelho, como diz a palavra de Deus. Jeová Nissim, o Senhor é a minha bandeira. E às vezes eu fico olhando, nós não discutimos o Evangelho. Eu não estou falando da gente brigar com ninguém. Eu estou falando de discutir no sentido da gente, numa oportunidade como essa, a gente falar de Jesus. As pessoas estão mais solícitas, não são todas, lógico, mas tem muita gente solícita, tem muita gente de coração apertado, que se você for mandar uma mensagem, essa pessoa vai começar a chorar porque ela está sensível às coisas que estão acontecendo. Então, como cristão, eu vou ficar perdendo o meu tempo achando que quem vai consertar isso é aquele, aqui. Gente do céu, abre o teu olho para o Brasil, para a nação, para o mundo. Só tem uma solução: Jesus Cristo. É a palavra de Deus, é o Evangelho. Por isso Paulo diz: eu não me envergonho do Evangelho. Será que nós não temos nos envergonhado do Evangelho? Será que nós temos pregado como deveríamos? Como nós estamos usando nossas redes sociais para pregar o Evangelho? Ou para disputar candidato, partidos, políticos, time de futebol, celebridade? O que nós estamos acompanhando? Aquele que pode resolver mesmo, de fato, essa pandemia? Aquele que pode tirar as pessoas da opressão? Aquele que nos sustenta realmente por conta da sua palavra? Ou é o homem que nós estamos colocando a nossa fé? Pense nisso. O desejo do homem é um só: poder. Poder. O homem luta pelo poder. Tem muita gente que não está nem aí para quem já morreu, para as famílias enlutadas ou para quem pode morrer. Estão disputando apenas o poder. O poder. Só isso. Só isso que eles estão disputando.
Eles querem o poder. Direita, esquerda, qualquer um quer o poder. E o poder verdadeiro para libertar, para curar, para sarar, pode ter certeza, não vem nem da direita nem da esquerda. Triste o homem que fica esperando de outro homem a salvação do mundo. A salvação vem de Jesus Cristo. Por isso que nós temos que aproveitar esse tempo e pregar o Evangelho. É por isso que a igreja está fechada, mas nós estamos pregando, nós estamos nos reinventando, querendo levar a palavra de Deus a todo custo, a toda criatura. Então eu sigo as palavras do apóstolo Paulo. Ficava nas sinagogas, pregava, discutia, dizendo: o reino de Deus é esse. Não, mas você serve esse Cristo, esse que foi morto na cruz. Pois é, esse mesmo, esse que é o caminho da salvação. Vamos pregar o Evangelho a toda criatura, no nome de Jesus. Que Deus abençoe. Fiquem na paz.